Oi, pessoal! Essa é uma videoaula onde eu vou explicar os conceitos de retenção, lealdade e fidelidade do cliente e a importância desses para a manutenção dos relacionamentos com o seu público. O ponto inicial para a gente fazer esse debate é distinguir os termos de lealdade, fidelidade e retenção. Na prática, não existem tantas uniformidades na forma como esses termos são usados. Mas, do ponto de vista acadêmico, é importante a gente tentar clarificar o que nós estamos efetivamente estudando. Normalmente, o termo lealdade, do ponto de vista acadêmico, ele é usado muito mais como uma propensão, como uma atitude. Então, eu tenho uma intenção de uma predisposição, um compromisso para que eu me relacione com uma determinada marca ou fornecedor. Sendo assim, a lealdade ela poderia existir mesmo quando o cliente, por exemplo, abandonou a empresa. Se ele, por exemplo, se mudou, se ele perdeu o emprego, não consegue pagar mais aquele serviço. Então, a lealdade é algo mais com uma predisposição que prevê um comportamento futuro. E ele é baseado em cima de uma intenção comportamental. Já a fidelidade, ela normalmente está mais associada com o ato de você, com essa manutenção do relacionamento com o fornecedor. Por exemplo, você pode permanecer fiel a um fornecedor durante muito tempo, mesmo que você não goste muito e que você não tenha uma predisposição para agir em favor daquele fornecedor para manter o relacionamento. Então, por exemplo, um contrato pode te prender no fornecedor por vários anos. Você estará fidelizado, mas você talvez não seja um cliente fiel, né? Um cliente leal, desculpa. Então, é interessante separar esse conceito para a gente saber o que é uma intenção que realmente é construída quando você recebe uma experiência positiva do fornecedor e aquilo que é a manutenção em si do relacionamento, que é o fato de você permanecer com aquele fornecedor. E, finalmente, a retenção é o ato em si, então é a permanência desse cliente. A permanência, a retenção, pode ocorrer por vários motivos. Pode ocorrer porque você tem um contrato que te obriga a permanecer no cliente, porque você não tem alternativas, ou pode acontecer porque você tem uma propensão a permanecer, você gosta daquela empresa. Então, do ponto de vista acadêmico, normalmente nós falamos mais da lealdade como uma predisposição que pode ser construída através de experiências positivas da empresa com seu cliente. A fidelidade é algo mais factual, que você tenta manter o seu cliente ou que ele permanece, e a retenção é o ato dessa permanência. Na prática, a gente vai tentar medir a retenção, identificar fatores que levam o cliente a ser retido ou não, e nossas estratégias buscarão construir principalmente lealdade, quer dizer, buscar que o cliente ele queira permanecer com você. Mas algumas estratégias vão ser mais focadas em criar mecanismos, às vezes até estruturais, para que o cliente não tenha outra alternativa e fique com você. Mas não é esse o nosso foco, e do ponto de vista acadêmico e também gerencial, mais do que fidelidade, eu diria que nós temos que buscar a lealdade do nosso cliente, se nós quisermos reter nossos clientes ao longo do tempo. E a lealdade, ela vai passar por uma série de estágios. Então, para você chegar a efetivamente ter um alto vínculo, um forte vínculo com o seu público, é importante você descobrir como desenvolver essas diferentes fases da lealdade. Essa definição proposta por Oliver, em 1997, ele propõe que o primeiro estágio da lealdade é a cognitiva, onde o cliente vai, a partir de uma avaliação mais superficial daqueles atributos, ele vai avaliar que aquele produto é bom e que ele vale a pena, ele tem um bom custo-benefício e ele vale a pena. Um segundo estágio, a partir do momento que o cliente ele passa por várias experiências positivas, ele começa a construir um afeto, ele começa a gostar. Então ele começa a sentir por aquela experiência que ele teve uma sensação duradoura de satisfação. Mas ainda assim, nesse estágio, a lealdade ainda é muito associada com a marca, né? Então o cliente ele ainda tem um vínculo que não é tão forte a ponto dele, por exemplo, fazer um esforço para permanecer cliente da empresa. Na lealdade conativa, aí sim já surge um comprometimento mais profundo, que ele é construído através de diversas experiências positivas do cliente, e aí sim o cliente ele vai ter uma alta propensão à lealdade. É nesse estágio que o cliente começa a falar, não, eu quero continuar sendo cliente dessa empresa e eu vou fazer o que é preciso para continuar sendo cliente dessa empresa. Um estágio mais elevado seria a lealdade à ação. É quando realmente o cliente ele faz de tudo para continuar sendo o seu cliente.
Nesse caso, você tem esse compromisso profundo e ele vai superar qualquer barreira ou obstáculo. E às vezes, se ela tiver um problema com o serviço, ele vai até relevar, porque ele já sabe que no longo prazo o relacionamento é muito bom. Então, nessa lealdade à ação, o cliente ele vai fazer um esforço, ele vai estar disposto e vai ter uma alta propensão a continuar sendo cliente da sua empresa. E qual será o objetivo ao se construir essa lealdade ou fidelidade, visando reter os seus clientes ao longo do tempo? O fato é que é possível, ao manter o relacionamento, você aumentar a lucratividade dos clientes. Nós já vimos que os clientes se tornam mais lucrativos ao longo do tempo, e mais do que isso, nós veremos que o cliente, à medida que ele é perdido, você perde um potencial de receita futura na sua empresa. Então, a grande questão ao se construir essa lealdade, fidelidade, buscando a retenção do cliente ao longo do tempo, é você conseguir aumentar a lucratividade do cliente para a empresa. Então, observe que a busca por esse relacionamento com o mercado, ele visa, em última instância, sim, trazer um retorno para a empresa. E esse é um argumento central que você precisa levar ao seu gestor para conseguir justificar os investimentos em relacionamento. E é isso que nós veremos na aula de hoje e nas aulas subsequentes. E quando nós falamos de manutenção de clientes, é muito importante entender a razão pelo qual o cliente abandona a empresa, o que é também chamado de churn, ou perda do cliente. De forma geral, podemos dizer que os clientes são perdidos por três grandes razões: ou algo relacionado à sua proposta de valor, ou relacionado a um problema ou falha na recuperação do serviço, ou outros fatores normalmente incontroláveis por parte da empresa. Os fatores relacionados à proposta de valor podem ser relacionados ao preço, pode ser relacionado a um problema de conveniência, né? Então, por exemplo, o horário de funcionamento, ou o tempo de espera no serviço, ou mesmo a existência de um concorrente que oferece algo melhor que você. Ainda temos os problemas de falha na recuperação do serviço. Por exemplo, você pode ter entregue um serviço que foi falho, né? Você entregou lá um carro que não estava realmente consertado na hora que voltou da oficina. Ou mesmo, você pode ter um problema no atendimento, né? Alguém te tratou mal lá no serviço, um garçom não te atendeu bem, ou então teve uma resposta inadequada naquele seu serviço, ou mesmo problemas na falha de recuperação do serviço. Você foi lá, entrou em contato com a empresa, você pediu uma reparação e a empresa não te responde, ou ela fica relutando em te dar uma resposta e você acaba abandonando a empresa. E, finalmente, nós temos as causas relacionadas a outros motivos, que pode ser algo involuntário do cliente, por exemplo, ele se muda, ou então a empresa fecha, ou mesmo problemas éticos de ambas as partes, seja da empresa ou do cliente. Né? O cliente pode estar fraudando, ou então a empresa pode estar fraudando, imagine lá, fazendo gastos de energia elétrica, então você vai lá e encerra o relacionamento porque ele não está pagando a conta de luz, né? Ou mesmo, por parte da empresa, está sendo muito agressiva nas suas vendas, e esses fatores podem desanimar o cliente. Então, nós podemos identificar que, dentre esses fatores, os dois aqui de cima, eles são possíveis de serem trabalhados de forma bem direta por parte da empresa. Muitas vezes, esses outros fatores são mais difíceis de serem controlados, mas, ainda assim, eles merecem uma atenção e merecem ser analisados. Olhando esses fatores, você poderá propor formas de reduzir a perda de clientes na sua empresa. E conseguindo identificar formas de diminuir a perda de clientes, você deverá então buscar a manutenção dos seus clientes, a retenção desses clientes. E aí a gente precisa mensurar essa retenção. A forma mais comum de se medir a retenção é você identificando o número de clientes que você tinha no período e dividindo, né, vendo quantos desses clientes vão permanecer no período subsequente. Isso é relativamente fácil de ser aplicado quando você tem um relacionamento contínuo. Eu vou mostrar em outras aulas como a gente pode fazer isso quando o relacionamento não é contínuo. Mas o que é interessante sobre a taxa de retenção? Nós veremos que se você tiver uma taxa de retenção num determinado período, nós veremos que essa retenção se distribui de maneira exponencial no futuro. O que isso significa? A retenção que você tem no período futuro é igual à retenção no período atual, multiplicar a retenção média que você tem naquele período, elevado ao número de períodos que você tem. Além disso, você pode verificar qual seria a retenção se você considerar um período maior, por exemplo, você tem uma retenção anual,
você pode desdobrar isso numa retenção mensal, usando também esse método, sabendo que ela vai seguir uma função exponencial. O grande desafio aqui é definir quem vai ser o seu cliente. Esse é um grande desafio para as empresas, porque muitas vezes você não sabe se o cliente vai ser a conta, por exemplo, ou se vai ser o cliente imagina que vai ser um cliente bancário, você pode ser um cliente retido por um produto, por um serviço, para uma conta. Então, nesse caso, não é tão simples você definir, porque você tem que estar claro o que você está considerando como um cliente retido. Se é o CPF lá na sua empresa ou se é um cliente efetivamente em cada um dos seus serviços. E como eu falei, os serviços que não têm base contratual, que não são contínuos, é bem mais complicado você mensurar essa medida. Eu vou mostrar em outras aulas como você pode fazer isso em outros contextos. Vamos então a um exemplo simples de como você pode calcular a retenção. Imagine que uma academia tenha 400 clientes no início do ano e no mês de fevereiro, 20 desses clientes não renovaram a matrícula. Qual seria a taxa de retenção? Nesse caso, podemos ver que a taxa de retenção seria igual ao número de clientes retidos dividido pelo número total de clientes no período anterior. Se eu tinha 400 clientes e perdi 20, eu retive 380. Dividido pelo número de clientes do período anterior, eu tenho 380 dividido por 400, que dá 0,95, que é a mesma coisa que 95%. Vamos agora supor que eu quisesse projetar qual seria a minha retenção acumulada em 12 meses dessa base de clientes. Sabendo que a retenção segue uma função exponencial, como eu faria isso? Podemos ver que a retenção anual vai ser igual à retenção mensal elevado ao número de períodos. Se a minha retenção é de 95%, supondo que ela seria constante, eu elevando esse número a 12, 0,95 a 12, vai ser 0,54. Ou seja, se a minha retenção mensal for de 95%, a minha retenção anual será de 54%. Esse é um ponto muito interessante. Como nós temos uma função exponencial, pequenas diferenças na taxa de retenção vão causar grandes diferenças no longo prazo. No curto prazo, a taxa pode ser uma diferença de 1 a 2%, mas no longo prazo as diferenças serão brutais. Vamos mostrar um outro exemplo. Suponha que dos 400 alunos que eu tinha no início do ano, somente 250 permaneceram no final de 12 meses. Sendo assim, qual seria a minha taxa de retenção esperada? Usando a mesma equação, nós podemos calcular a taxa de retenção anual, que é igual ao número de clientes retidos dividido pelo número de clientes no início do período. Então, se eu retive 250 clientes do total de 400 que eu tinha lá no início do ano, a minha taxa de retenção vai ser de 62,5%. Se eu quiser trazer isso para uma taxa mensal, eu vou ter que fazer uma raiz 12 desse número. Então, vou elevar a uma fração, que é a mesma coisa que tirar uma raiz. Então, 0,625, vou fazer a raiz 12 desse número, que vai ser de 96%. Ou seja, no início do ano, eu estava assumindo que a retenção seria de 95% em média mensal. Mas, na prática, a retenção anual seria de 62,5%, que daria uma média mensal geométrica, obviamente, de 96%. Pessoal, e como nós podemos fazer esses cálculos na HP12C? Vamos lá. Primeiro, o cálculo de retenção mensal que nós fizemos. Então, por exemplo, eu vou fazer a retenção que vai ser o 380, Enter, dividido por 400, dividido. Essa é a retenção mensal. Agora, se eu quero projetar para 12 meses, eu venho aqui, coloco 12, 1 elevado a x, que dá o 54% que nós já calculamos. E agora, o segundo exemplo, que é fazer a retenção anual virar uma retenção mensal. Então, eu tinha 250 clientes retidos ao longo do ano e no início tinham 400. Vou fazer a divisão. Agora, eu vou fazer um elevado a uma fração. Então, como eu faço? 12, 1 sobre x, 1 elevado. Dessa forma, a gente pode fazer conversões mensais para conversões anuais e para diferentes períodos de tempo. Essa é uma aula introdutória onde eu apresento o conceito de retenção, mostrando a importância de se construir lealdade ou ter mecanismos de fidelização para manter o seu cliente ao longo do tempo. Também demonstrei como calcular a retenção e utilizar isso para ver as suas taxas ao longo do tempo. Nós veremos que, além de mensurar a retenção
para identificar possíveis perdas de cliente, é muito importante que a gente utilize esse conceito para a gente mensurar o resultado das nossas estratégias relacionais, que vai ser o valor do cliente no tempo, que eu vou explicar nas próximas aulas. Por essa aula é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!